Hoje vamos falar sobre febre aftosa. Este trabalho foi desenvolvido pelas alunas Gabriele da Silva Campos, Gabriela Rosa dos Santos, Loren Cristina Carneiro, Maila Tomás Mariano Miliano e Sheila Cristina Matos Faria. A febre aftosa é uma enfermidade infecciosa com grande capacidade viral, possui alto nível de contágio e acomete bovídeos, suídeos, ovinos e caprinos. E por afetar tais animais, a febre aftosa também possui uma grande importância socioeconômica. O vírus causador da febre aftosa é da família Piconaviridae e do gênero Aftovírus, composto de um capsídeo icosaédrico sem envelope. O genoma viral codifica 12 proteínas, sendo 4 dessas envolvidas na formação do capsídeo e responsáveis pela antigenicidade. A antigenicidade é a capacidade de produzir anticorpos e ligação à célula hospedeira, denominadas de proteínas estruturais VP1, VP2, VP3 e VP4. Foram descobertos 7 sorotipos. SATs 1, 2 e 3 ocorrem na África, Ásia 1 encontrados no Oriente Médio e o tipo O é o mais comum no mundo todo. Dos 7 tipos, encontram-se pelo menos 60 subtipos e sua variabilidade antigênica é menor quando dentro de um mesmo sorotipo. A febre aftosa acomete países como África, partes da Europa, Ásia e grande parte da América do Sul. O relato mais remoto data o século XVI, na Itália. Descreve a ocorrência de uma doença vesicular infecciosa que afetou bovinos. No século XX, a doença se estendeu a todos os países da América do Sul, enquanto a enfermidade era erradicada nos Estados Unidos, Canadá e México. Sendo assim, em 1951, foi criado o Centro Pan-Americano de Febre Aftosa, a Panaftosa, consistindo em projetos com atividades organizadas. No Brasil, a panaftosa começou a agir na década de 60 e dos anos 1980 a 1988, os programas de erradicação e redução dos focos foram acontecendo. O Brasil teve sua classificação sanitária internacional de zona livre de febre aftosa com vacinação suspensa em alguns estados no ano de 2005. O Brasil data o seu último caso de febre aftosa no ano de 2016 e desde 2018 o país é conhecido internacionalmente como país livre da doença, com zonas de vacinação e não vacinação. Seu índice de mortalidade chega em menos de 1%, mas sua taxa de morbidade é um conjunto de indivíduos dentro da mesma população que adquirem doenças, pode chegar a 100% em animais suscetíveis. Assim, animais geralmente são sacrificados para evitar a disseminação. A doença também está na lista de doenças de notificação compulsórias da lista da OIE, ou seja, possui grande importância. A transmissão animal pode ocorrer com contato direto ou indireto. No contato direto, os animais podem se infectar pela ingestão ou inalação de partículas virais, contidas em secreções e excreções. Assim, a inseminação artificial e outros produtos biológicos e hormônios também podem ser contaminados. O contato indireto é através de via-fomites. O que é uma via-fomite? São objetos inanimados capazes de reter partículas infectantes. O ser humano também pode transmitir a doença para os animais, sendo um vetor animado, pois pode carregar material infectante em roupas ou sapatos. O vírus sobrevive de 1 a 2 dias no trato respiratório humano, considerado um caso raro. Porém, para uma doença com alto índice de contaminação, 1 a 2 dias é o tempo perfeito para acometer vários rebanhos. Existe uma doença chamada Hand-Foot-Mouth Disease, que acomete humanos. Apesar do vírus causador da doença pertencer à mesma família que o enterovírus aftovírus, o gênero é outro. Seu gênero é Coxsackie. A doença pode ser transmitida através de alimentos ou objetos contaminados, e seus sintomas são erupções e lesões nas regiões das mucosas, manchas vermelhas que podem evoluir para ulcerações e febre. Sendo assim, é válido deixar claro que, apesar do humano ser um vetor para a transmissão animal, o vírus causador da doença em humanos não é o mesmo da febre aftosa. Os sinais clínicos são rigorosos nos animais cometidos pela febre aftosa. A incubação pode variar entre 3 e 8 dias, seguido pelos primeiros sinais da doença, como febre e vesículas dolorosas na boca, narinas e espaços interdigitais e patas. Aborto, anorexia, mortalidade de 20% de animais jovens por ocorrer lesões orais graves e lesões no miocárdio, recuperação em 2 semanas se não houver contaminação secundária. Sinais clínicos em bovinos: lesões orais na língua, gengiva, palato, narinas e focinho, excessiva salivação, lacrimejamento e descarga nasal serosa. A imagem da esquerda apresenta uma salivação intensa e da direita uma lesão oral na região da língua. E lacrimejamento é um corrimento nasal. Lesões nos tetos, que apresentam uma queda na produção leiteira, lesões nos cascos, no espaço interdigital e banda coronária.
Uma curiosidade é que as lesões aparecem em 10% dos cascos, podendo chegar a 50% ou mais. Nos casos de mastite, inflamação das glândulas mamárias leva a perdas permanentes superiores a 25% da produção leiteira. Essa imagem apresenta uma lesão no espaço interdigital e banda coronária está localizada abaixo da coroa dos bovinos. Aqui vemos sinais da febre aftosa nos bovinos. Os da esquerda apresentam lesões e úlceras nos tetos. Sinais clínicos em suínos. Lesões nos cascos mais severas e salivação rara comparado aos bovinos. Vesículas orais menos frequentes e vesículas no focinho. Aqui vemos sinais da febre aftosa em suínos. As lesões nos cascos são tão intensas, tão severas, que o animal não consegue ficar em pé, como é representado na imagem da direita. O diagnóstico é o ato de reconhecer as enfermidades e determinar os agentes causadores. Existem vários tipos de diagnóstico, como por exemplo o laboratorial, que é preciso colher fluidos ou tecidos, o epidemiológico, que determina os elementos de suspeita para a febre aftosa, o sorológico, que é para a pesquisa de anticorpos, mas tem um problema, que é a dificuldade de diferenciação entre animais vacinados e naturalmente infectados, e o mais importante, o diferencial, que pode ser orientado segundo a distribuição geográfica de outras doenças vesiculares ou erosivas, por apresentar sintomas semelhantes. A susceptibilidade da espécie. Isso significa qual doença é mais suscetível para aquela espécie. Por exemplo, nessa tabela que apresenta a febre aftosa, que é mais suscetível ao bovino, ovino e suíno. Já a doença vesicular dos suínos é mais suscetível ao suíno, e a estomatite vesicular é mais suscetível ao bovino, ovino, suíno e equino. Essas doenças têm em comum a propriedade de provocar a formação de vesículas e outros sinais semelhantes, sendo seu diagnóstico baseado nos sintomas clínicos, dados epidemiológicos e na confirmação laboratorial. Para saber se o animal está com vírus, é importante a coleta de amostras. O material preferencial são amostras de lesões recentes do tecido epitelial vesicular, preferencialmente bucal, lingual, podal ou glândula mamária. Em lesões recentes, a coleta de amostras de linfa são tomadas com seringa esterilizada, com adição em meio conservante como meio valê em pH neutro ou tampão de glicerina fosfatada. Em notificações de foco ser tardia, pode-se encontrar animais com lesões cicatrizadas. Então, a coleta de material é esofágico-faríngeo, feito por sonda esofágica, que é feito raspando a mucosa da região faríngea com o coletor apropriado, que é o copo Probenck. E também pode ser feita a suave da mucosa bucal, esfregando energeticamente a suave na mucosa e depois depositando num tubo apropriado em meio árido, às vezes concentrado em pH neutro. Essas são fotos do copo Probenck. Tenho também os exames complementares, que são as amostras sanguíneas, a sorologia, que é o isolamento viral, o PCR, e a biologia molecular, que é a preservação do RNA viral, com a utilização preferencial do trisol, que é um reagente que facilita o isolamento de uma variedade de RNA. Essas amostras devem sempre estar refrigeradas e corretamente acondicionadas. Elas devem ser coletadas em frascos de boca larga e providos em tampa rosqueada, rotulados com a identificação de cada indivíduo, e a coleta deve ser feita com luvas e com material descartável e esterilizados. É muito importante tentar descartar a febre aftosa como um diagnóstico, principalmente porque ela muitas das vezes é confundida com doenças vesiculares clássicas. Então, para isso, é importante fazer os métodos para identificação do agente. Eu tenho os métodos diretos, que é feito por isolamento viral, ELISA, fixação do complemento, técnicas moleculares, e eu tenho o método indireto, que é a detecção de resposta à infecção. Então, eu preciso fazer o isolamento viral através das amostras, que será pelo epitélio lingual mamário ou podal, ou pelo líquido esofágico faríngeo, que eu vou retirar com o copo Probenck, ou com o soro de animais convalescentes. Para o isolamento do vírus,
São utilizadas células primárias de tireoide bovina, que é a BTY, que pode ser isolado por inoculação em coxa implantar de cobaia, que desencadeia viremia e aparece vesículas nas patas e língua, ou por via intercerebral em camundongos lactantes, que provoca paralisia e morte em até 10 dias. O vírus para a produção de vacinas é obtido a partir do tecido lingual infectado em culturas de células de epitélio lingual ou células BHK. Então, para fazer essa inoculação, eu preciso isolar o vírus, que é o objetivo do procedimento laboratorial geral. Eu retiro a amostra, faço todo um procedimento, isolo esse vírus para posteriormente eu fazer a inoculação. Na inoculação, no cultivo celular, eu vou observar o efeito citopático, que é quando o vírus gera uma modificação na morfologia da célula hospedeira. Se o efeito citopático der ausente ou os testes de fixação de complemento e ELISA der negativo, eu faço a passagem mais 3 vezes para ter certeza que não estou com febre aftosa. Se tipificar e der positivo, então estou com febre aftosa. A inoculação em camundongos eu vou observar por 7 dias. Se morrer, eu vou suspender a carcaça e vou passar em outros camundongos. E depois eu vou fazer por fixação complementar e ELISA. Se tipificar, eu não vou fazer mais passagem. Deu positivo. Se não morrer, eu vou fazer mais 3 passagens e ainda fazer por fixação complementar e ELISA. Se não tipificar ou morrer, o resultado é negativo. A fixação do complemento mede o consumo de complemento pelo anticorpo no soro ou no licor. O teste é usado para diagnosticar algumas infecções virais e fúngicas. É a combinação de um antígeno com o seu anticorpo, o que leva a que o antígeno seja inativado. A fixação do complemento pode ser feita de forma direta ou indireta, permite a diferenciação dos sorotipos, é pouco sensível e requer o isolamento prévio. Pode ser substituído pelo ELISA. O teste ELISA pode ser feito de 4 formas: o ELISA indireto, o ELISA direto, ELISA sanduíche e ELISA de competição. Aqui nós vamos utilizar o teste ELISA indireto, que acontece a detecção do antígeno viral, a identificação do sorotipo, a enzima é ligada a um anticorpo e o material é triturado para os testes no laboratório. E nós usamos também o ELISA direto. O antígeno está ligado na placa, o anticorpo primário já conjugado com o emissor de cor ou fluorescência é colocado diretamente sobre o alvo. O ELISA direto tem algumas vantagens, como baixa sensibilidade, identificação do sorotipo, e desvantagens como risco de disseminação do agente durante a manipulação de amostras e também tem um custo elevado. Nós temos também as técnicas de biologia molecular, onde o RNA vírus é utilizado na técnica RT-PCR. Acontece a reação em cadeia pela polimerase e pela transcriptase reversa. Essa enzima polimeriza moléculas de DNA a partir de moléculas de RNA. Ocorre a extração e obtenção do DNA complementar ao RNA viral. A enzima transcriptase reversa é responsável pela amplificação e eletroforese. Nós temos algumas vantagens como elevada sensibilidade, elevada especificidade e rapidez na obtenção de resultados. Na técnica RT-PCR, nós temos os oligonucleotídeos iniciadores, conhecidos como primers. O ponto inicial para a síntese de DNA pode ser determinado pelo fornecimento de um oligonucleotídeo iniciador que se liga ao molde naquele ponto. Depois, são direcionados para o vírus independente do sorotipo e ocorre a identificação dos 7 sorotipos A, O, C, Ásia1, SAT1, SAT2 e SAT3. E também a identificação dos sorotipos específicos, sendo eles A, O e C. Essa técnica é realizada em epitélio vesicular, onde ocorre a extração do líquido esofágico faríngeo, do soro e do leite. Para a preservação do RNA viral, nós utilizamos luvas de procedimento, material descartável estéril, RNA-SE e DNA-SE free, material não descartável esterilizado, e o transporte é sobre refrigeração de menos 4 graus e conservação a menos 70 graus centígrados. Também necessita de laboratório e mão de obra especializados
padronização de reagente e primers, que são os oligonucleotídeos iniciadores, e é utilizada em conjunto com as demais técnicas, como a fixação do complemento. A técnica RT-PCR em tempo real possui elevada sensibilidade, alta especificidade e os resultados são obtidos em um dia. São novas pesquisas através do RT-PCR portáteis. A realização da prova é a campo, ocorre a detecção antes do aparecimento dos sintomas e os resultados são obtidos em 2 horas. A febre aftosa é uma doença que não possui tratamento, sendo a prevenção a melhor forma de combater a doença. Temos como medidas de prevenção a vacinação em massa, o controle de trânsito e a defesa sanitária. A vacina é um dos métodos profiláticos que ajuda na prevenção, podendo também ajudar na rastreabilidade e no controle, diferenciando em zonas infectadas, zonas livres com vacinação e zonas livres sem vacinação. A vacina fornecida é na forma inativada. Contém um adjuvante oleoso, que promove uma imunidade duradoura, com proteínas não capsidiais. Assim, a vacina não interfere na sorologia, tendo como saber se os anticorpos são da vacina ou de uma infecção natural. A vacina é feita somente para bovinos e bovarinos, pois não se deve vacinar suínos, caprinos e ovinos, pois esses animais atuam como sentinelas. É obrigatória a vacinação de todos os animais adultos com mais de 24 meses, uma vez ao ano, e de todos os animais com menos de 24 meses a partir do 6º mês de vida, 2 vezes ao ano. Filhotes com menos de 6 meses apresentam anticorpos colostrais. Deve ser feita a troca da agulha a cada 10 animais, para evitar a formação de abscesso e contaminação. A vacina deve ser conservada no ambiente de 2 a 8 graus Celsius, num período de 24 meses. A aplicação deve ser feita por via subcutânea. No controle de trânsito, o trânsito de animais suscetíveis à febre aftosa em área de emergências sanitárias será imediatamente suspenso. O Sistema de Informação e Vigilância no âmbito nacional e internacional, com coordenação e supervisão do PNEF, Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre aftosa, fará a inspeção de animais e de seus produtos e subprodutos, previamente à importação. O Serviço Veterinário Oficial aplicará um termo de interdição, proibindo a movimentação de animais das fazendas localizadas dentro de um raio pré-estabelecido. Seria importante a emissão do Guia de Trânsito Animal, para ter a autorização de um maior controle de movimentação de bovinos e bubalinos oriundos na região onde a vacinação contra a febre aftosa é obrigatória. Com a confirmação do diagnóstico, será feita a declaração de emergência sanitária, com interrupção da exportação. A primeira medida que será tomada é a delimitação da área infectada de 3 km. Nessa área será feita a proibição de entrada e saída de animais, pessoas e veículos, com o sacrifício de todos os animais doentes e seus contactantes. Será feita a limpeza e desinfecção do ambiente, com vazio sanitário de pelo menos 30 dias. Na área de vigilância correspondente a 15 km e na área tampão correspondente a 25 km, será feita a restrição de trânsito de animais, podendo ser liberado para abate, com manutenção de vigilância sanitária constante e monitoramento epidemiológico. A vacinação de emergência é feita quando a situação fica fora do controle, com uma vacina sem adjuvante oleoso. Assim apresentará efeito mais rápido. Após a detecção da doença, a política de controle básica utilizada é o sacrifício sanitário dos animais doentes e a eliminação de fontes de infecção, bloqueando o avanço da infecção. Todos os animais na zona de 3 km são colocados em caminhões, que serão encaminhados às valas, onde os animais serão divididos em lotes e sublotes. São dados tiros de fuzis na cabeça dos animais pela Polícia Federal, e após isso, todos os animais devem ser eviscerados, para que não haja formação de gás. Logo depois, os animais são devidamente enterrados. É responsabilidade do médico veterinário a supervisão de vacinação em áreas ou propriedades de risco ou não, o controle de trânsito de animais e de seus produtos e subprodutos, a fiscalização da vacina, o atendimento, a notificação e a erradicação do foco da doença e a realização de educação sanitária, organização e de estímulo à participação da comunidade, medidas importantes para a prevenção e erradicação da febre aftosa. Assim terminamos a nossa apresentação sobre a febre aftosa e agradecemos a todos pela atenção.